Você declarou. Você chamou as coisas que não são como se já fossem. Você sentiu a vibração, repetiu o versículo, viveu como se já tivesse recebido. Mas algo ainda não se moveu completamente. Não é que você tenha falhado. Não é que a promessa tenha sido revogada. É que existe uma segunda chave, uma etapa secreta entre o chamar e o receber que quase ninguém ensina. E se você não souber disso, pode passar a vida inteira declarando sem nunca manifestar plenamente. Porque declarar é abrir a porta, mas receber é atravessá-la. E para atravessar, você precisa de algo além da fé. Você precisa da postura interna de quem já possui. Você precisa aprender a linguagem da receptividade divina. Milhares de pessoas assistiram ao vídeo sobre Romanos 4,17 e começaram a praticar. Declararam prosperidade, cura, relacionamentos restaurados. Muitos viram sinais, mas poucos manifestaram completamente. Sabe por quê? Porque faltava o segundo versículo. O versículo que Napoleon Hill chamava de a ponte invisível entre o desejo ardente e a realização material. Esse versículo não anula o primeiro, ele o completa. Ele transforma a declaração em decreto selado, transforma a vibração em matéria. E sem ele, você fica na antessala do milagre, sentindo que está perto, mas sem conseguir tocar. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça. Entre o desejo e sua realização, existe um espaço invisível onde a maioria das pessoas desiste. Não por falta de fé, mas por falta de clareza sobre como receber. Ele estava descrevendo exatamente isso. Você já aprendeu a chamar, agora precisa aprender a receber sem resistência, sem dúvida velada, sem sabotar inconscientemente o que você mesmo convocou. Porque o universo já respondeu, Deus já liberou, mas você pode estar bloqueando a entrega com uma única crença invisível, um único padrão vibracional desalinhado, uma única frase que você repete mentalmente sem perceber. E esse versículo secreto vai expor isso, vai te mostrar onde está o vazamento da sua manifestação, vai revelar a frequência exata que transforma a declaração em realidade concreta. Você está prestes a descobrir o que separa quem manifesta de verdade daqueles que apenas repetem afirmações. Se você aplicou Romanos 4,17, mas ainda sente que algo falta, este vídeo é a resposta que você estava esperando. Fique até o final, porque vou te entregar não apenas o versículo complementar, mas um protocolo de 21 dias que sela a manifestação. Um método testado, aprovado, que fecha o ciclo entre o chamar e o receber. E no final, você vai entender por que algumas pessoas manifestam em semanas, enquanto outras levam anos tentando. Inscreva-se agora se ainda não fez isso, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você interage com o invisível. Esse conteúdo foi feito para quem está pronto para sair da teoria e entrar na manifestação real. Respire fundo, porque essa não é apenas informação, é ativação. O versículo que completa Romanos 4,17 está em Marcos 11,24. E ele diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Parece simples, quase óbvio. Mas a profundidade desse versículo só se revela quando você entende o tempo verbal que ele usa. Crede que o recebereis. Não é crede que vai receber. Não é espere que um dia venha. É crede que já está recebendo. O verbo está no presente contínuo. É uma afirmação de que a entrega já começou, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Esse é o elo perdido. A maioria das pessoas declara com Romanos 4,17, mas depois volta para o modo de espera. Declaram que já é, mas vivem como se ainda não fosse. Falam com convicção, mas respiram com dúvida. Afirmam com a boca, mas negam com o corpo. E o universo, que responde à vibração total, fica confuso. Porque você está enviando dois sinais opostos. Está chamando e ao mesmo tempo bloqueando. Está abrindo a porta e trancando a fechadura por dentro.
E é por isso que a manifestação trava. Marcos 11:24 resolve isso. Ele ensina que a fé verdadeira não é acreditar que vai acontecer, mas viver como se estivesse acontecendo agora. É respirar gratidão antes da chegada. É sentir alívio antes da resposta. É viver a emoção do já conquistado enquanto o mundo físico ainda se reorganiza. Porque o mundo físico é lento. Ele precisa de tempo para moldar a matéria conforme a frequência. Mas se você mudar de frequência no meio do processo, a matéria para de se formar. Fica pela metade. Fica quase. E você vive nesse quase a vida inteira, sem entender o que está errado. Joe Dispenza explica que o cérebro humano funciona por padrões repetidos. Se você declara abundância de manhã, mas passa o dia inteiro pensando em contas vencidas, seu cérebro entende que a verdade é a conta, não a declaração. Se você visualiza saúde, mas depois se queixa do corpo o dia todo, o corpo entende que a identidade real é a doença, não a cura. Por isso, a declaração sozinha não basta. Você precisa sustentar a vibração. Você precisa viver no campo do já é até que o já é se torne visível. E isso não é fingimento, é treinamento. É educar seu sistema nervoso para reconhecer a nova realidade antes dela se materializar completamente. Bruce Lipton descobriu que as células do corpo respondem ao ambiente energético antes de responderem à química. Ou seja, se você muda sua vibração interna, suas células começam a reagir como se a mudança externa já tivesse ocorrido. Elas se preparam, elas se adaptam, elas criam as condições biológicas para receber o que você está chamando. Mas se você voltar para a vibração antiga, as células também voltam. E o milagre que já estava se formando se desfaz. Não porque Deus desistiu, mas porque você saiu da frequência de recepção. Pense em um rádio. Você sintoniza uma estação, mas se mexer no dial, mesmo que levemente, a música some. Não é que a música parou de tocar, é que você saiu da frequência. Marcos 11:24 te ensina a manter o dial fixo, a não mexer, a não duvidar, a não voltar para a velha estação só porque a nova ainda não está perfeitamente nítida. Você sustenta a fé no recebendo até que o recebendo se transforme em recebido. E quando isso acontece, o mundo físico não tem escolha senão se curvar. Roberta tinha aplicado Romanos 4:17 durante 2 meses. Declarava todos os dias: eu sou próspera, meu negócio floresce, meus clientes chegam. Mas nada mudava. Até que ela percebeu algo. Toda vez que declarava prosperidade, logo depois checava a conta bancária. E toda vez que via o saldo baixo, suspirava com desânimo. Ela estava sabotando a própria manifestação. Declarava de manhã e anulava à tarde. Quando descobriu Marcos 11:24, tudo mudou. Ela passou a declarar e depois agradecer como se o dinheiro já tivesse entrado. Parou de checar a conta compulsivamente. Passou a viver como se estivesse recebendo naquele exato momento. Em 3 semanas, recebeu uma proposta de sociedade que triplicou sua renda. Mas, segundo ela, o verdadeiro milagre foi interno. Ela disse: eu aprendi a não desligar a frequência. Aprendi a sustentar o sim até que o sim se tornasse real. Você consegue sentir a diferença? Declarar é importante, mas sustentar é essencial. Chamar é poderoso, mas permanecer na postura de quem já recebeu é o que sela o decreto. E esse é o erro fatal que 90% das pessoas cometem. Elas declaram com força, mas vivem com medo. Afirmam com convicção, mas agem com dúvida. Oram com fé, mas respiram com ansiedade. E a ansiedade é o oposto da fé. A ansiedade diz: ainda não chegou. A fé diz: já está aqui, mesmo que invisível. Escreva agora nos comentários: eu recebo sem resistência, para selar essa verdade em sua vida. Declare isso com firmeza. Deixe essas palavras ecoarem no campo, porque quando você declara publicamente, você ativa uma camada adicional de comprometimento.
Você está dizendo ao universo: eu escolho essa frequência e não volto atrás. E o universo responde a esse tipo de firmeza. Ele honra quem não vacila. Ele entrega para quem permanece. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente só aceita instruções quando elas vêm acompanhadas de emoção intensa e repetição consistente. Você pode repetir 1000 vezes, eu sou rico, sem sentir nada, e sua mente subconsciente ignora. Mas se você repetir uma vez com gratidão profunda, como se já tivesse recebido, sua mente subconsciente registra. E uma vez registrado, ela começa a trabalhar para tornar aquilo real. Ela altera sua percepção, suas escolhas, suas ações. Ela te coloca no caminho certo, te conecta com as pessoas certas, te faz notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Mas tudo isso só acontece se você sustentar a vibração, se você permitir que a emoção do já é se torne seu estado natural. Hélio Couto, professor de mecânica quântica aplicada à vida, afirma que vivemos em um universo holográfico onde tudo já existe em potencial. A manifestação não é criar algo do nada, é colapsar uma possibilidade que já está disponível. E o que colapsa a possibilidade é a observação consciente, mas não qualquer observação. Precisa ser uma observação carregada de certeza emocional. Precisa ser uma observação que não duvida, que não questiona, que simplesmente reconhece: isso já é meu. E a partir desse reconhecimento, a realidade quântica escolhe aquela linha de tempo e começa a materializá-la. Você não está criando um futuro, você está escolhendo qual futuro colapsar para o presente, e a ferramenta de escolha é sua vibração sustentada. Por isso, Marcos 11:24 é tão cirúrgico. Ele não diz para você esperar, ele diz para você crer que está recebendo, presente contínuo, acontecendo agora. Mesmo que o mundo ainda não tenha se reorganizado completamente, você já vive na frequência da entrega. E é essa frequência que acelera a manifestação, que corta o tempo de espera, que transforma meses em semanas, semanas em dias. Tem gente que ora anos pela mesma coisa e nunca vê. Tem gente que declara uma vez e em 30 dias está vivendo o milagre. Qual a diferença? Não é merecimento, não é esforço, é alinhamento vibracional, é a capacidade de não sair da frequência, de não deixar a dúvida entrar, de não negociar com a velha realidade, de viver no novo campo até que o novo campo se torne a única realidade possível. Tiago estava desempregado há 8 meses. Aplicou Romanos 4:17, declarou emprego, visualizou, sentiu. Mas toda vez que ia dormir, a ansiedade voltava. E com a ansiedade vinham os pensamentos: e se não der certo? E se eu não for bom o suficiente? E se for tarde demais? Ele estava declarando de dia e anulando de noite. Quando aprendeu sobre Marcos 11:24, entendeu que precisava sustentar a fé, especialmente nos momentos de silêncio, especialmente quando a mente tentava sabotar. Criou um ritual noturno. Antes de dormir, colocava a mão no peito e dizia: obrigado, Deus, porque eu já estou empregado. Obrigado porque a resposta já está a caminho. Obrigado porque eu recebo sem resistência. Fazia isso até adormecer nessa vibração. 2 semanas depois, foi chamado para uma entrevista que nem sabia que existia. O recrutador disse que o currículo dele tinha aparecido em uma busca aleatória, mas que algo chamou a atenção. Tiago sabe o que foi. Foi a frequência, foi o campo, foi a sustentação da fé mesmo quando tudo parecia silencioso. Deixe nos comentários: declaro que já estou recebendo, e sinta o poder dessas palavras. Sinta como elas mudam algo dentro de você. Não é só uma frase. É um reposicionamento energético. É você dizendo: eu saio do modo de espera e entro no modo de recepção. E quando você faz isso, o céu não tem como não responder, porque você finalmente está na frequência certa. A maioria das pessoas vive no modo de espera a vida inteira.
esperando o emprego certo, o relacionamento certo, a cura, a virada financeira. Mas esperar é uma vibração passiva, é uma energia que diz: ainda não tenho, por isso espero. E enquanto você vibra, ainda não tenho, o universo continua entregando: ainda não tem. Porque ele não ouve suas palavras, ele ouve sua frequência. E se sua frequência é de carência, de falta, de esperando, ele espelha isso de volta para você. Não por crueldade, mas por precisão. O universo é um espelho vibracional perfeito. Ele te devolve exatamente o que você emana. Mas quando você muda para a frequência de já estou recebendo, tudo muda. Você sai da passividade e entra na cocriação ativa. Você para de ser espectador e se torna condutor. Você deixa de reagir ao mundo e começa a emanar o mundo que você escolhe viver. Isso não é arrogância, é alinhamento com o modo de Deus, porque Deus não espera para criar, Ele declara e é, Ele chama e vem. Ele decide e se manifesta, e você, feito à imagem dele, carrega a mesma capacidade, a mesma tecnologia, o mesmo poder. Mas esse poder precisa ser ativado conscientemente, precisa ser praticado diariamente, precisa ser sustentado mesmo quando o mundo físico ainda não reflete. Porque o mundo físico é o último a mudar. Primeiro muda o invisível, depois muda sua vibração, depois muda sua postura, depois mudam as oportunidades e só então, no momento certo, muda o mundo físico. Mas se você desistir antes da manifestação física, se voltar para a velha frequência no meio do processo, tudo que já estava se formando se desfaz. E você volta para o começo, e recomeça, e desiste de novo, e fica preso nesse ciclo de quase manifestar, mas nunca concretizar. Marcos 11:24 quebra esse ciclo, porque ele te ensina a não sair da frequência, a não desistir no meio, a não duvidar quando o físico ainda não mudou. Ele te ensina que a verdadeira fé é viver no recebendo até que o recebendo se torne recebido. E isso não é apenas crença religiosa, é ciência espiritual, é a mecânica da manifestação, é o código que transforma o invisível em visível. E agora você conhece os 2 versículos. Romanos 4:17 te ensina a chamar, Marcos 11:24 te ensina a receber. Juntos, eles formam o circuito completo, a chave e a fechadura, a declaração e a sustentação, o início e a conclusão. Mas tem um detalhe crucial, um detalhe que poucos ensinam. Entre o chamar e o receber, existe uma fase que Napoleon Hill chamava de o teste da fé. É o momento em que nada parece estar mudando, em que o mundo físico ainda reflete a velha realidade, em que as contas continuam chegando, o corpo ainda dói, o relacionamento ainda está quebrado. E é nesse momento que 90% das pessoas desistem, porque elas interpretam a ausência de mudança física como fracasso da manifestação. Mas não é. É apenas o tempo de gestação. É o invisível se organizando. É a realidade quântica se reestruturando para colapsar a nova versão. Neville Goddard ensinava que existe sempre um intervalo entre a impressão mental e a expressão física. Ele chamava isso de o silêncio fértil. É o momento em que a semente já foi plantada, mas ainda não brotou. E nesse silêncio, muitos arrancam a semente para verificar se está crescendo. E ao fazer isso, matam a manifestação. Porque a semente precisa de tempo, escuridão e ausência de interferência para germinar. Sua manifestação também. Você planta com Romanos 4:17, você rega com Marcos 11:24, e depois você confia, você sustenta a vibração. Você não desenterrar a semente para checar. Você simplesmente vive como se a colheita já estivesse garantida, porque está. Paulo Vieira, especialista em reprogramação mental, diz que o cérebro humano leva em média 21 dias para consolidar um novo padrão de pensamento.
21 dias de repetição consciente, emocional e sustentada. Não é à toa que tantos protocolos espirituais usam esse número. Não é superstição, é neurociência. É o tempo necessário para que sua mente subconsciente aceite a nova identidade como verdadeira, para que ela pare de resistir, para que ela finalmente se renda à nova frequência e comece a operar a partir dela. E é por isso que vou te dar agora um protocolo de 21 dias, um método prático, testado, que sela a manifestação, que fecha o ciclo entre Romanos 4:17 e Marcos 11:24, que transforma a declaração em decreto vivido. Esse protocolo não é complicado, mas exige consistência, exige que você não pule dias, exige que você leve a sério, porque manifestação não é brincadeira, é ciência sagrada, é tecnologia divina e precisa ser tratada com reverência e compromisso. Durante 21 dias consecutivos, você vai fazer o seguinte ao acordar. Antes de pegar o celular, antes de levantar da cama, ainda deitado, coloque uma mão sobre o coração e declare em voz alta: eu chamo as coisas que não são como se já fossem, e creio que estou recebendo agora. Tudo o que é meu já está a caminho. Eu recebo sem resistência. Eu vivo na frequência do já é. Sinta essas palavras. Não apenas fale, sinta. Respire com elas. Deixe seu corpo absorver a vibração. Fique nesse estado por pelo menos 3 minutos. Não tenha pressa. Esse é o momento mais importante do seu dia. É quando você sela a frequência antes do mundo externo interferir. Depois, ao longo do dia, sempre que sentir dúvida, ansiedade ou medo, pare imediatamente. Respire 3 vezes profundamente e repita mentalmente: eu já estou recebendo. Apenas isso. Curto, direto, poderoso. Você está interrompendo o padrão de dúvida e reativando o padrão de fé. Está desligando a frequência antiga e religando a nova. Faça isso quantas vezes precisar. 10, 20, 50 vezes por dia se necessário. Cada vez que você faz isso, você fortalece o novo circuito neural. Você ensina sua mente que a nova realidade é a verdadeira. À noite, antes de dormir, faça o seguinte: deite-se confortavelmente, feche os olhos e visualize, não com esforço, mas com suavidade, a coisa que você está manifestando já realizada. Veja-se vivendo aquilo. Sinta a emoção de já ter. Sinta o alívio, a gratidão, a paz. Fique nessa cena até adormecer, porque o estado em que você dorme é o estado que imprime na mente subconsciente durante toda a noite. Se você dorme ansioso, sua mente subconsciente trabalha na ansiedade. Se você dorme grato, ela trabalha na gratidão. E a gratidão é a frequência da abundância, é a vibração que atrai mais do que já existe. Faça isso religiosamente por 21 dias. Não pule um dia sequer, porque cada dia perdido reseta o ciclo. É como plantar uma semente e depois deixar de regar. A planta morre e você precisa recomeçar. Então comprometa-se, escreva num papel: eu me comprometo com minha manifestação, 21 dias sem falhar. Colhe esse papel, onde você vê todos os dias, na geladeira, no espelho, no criado mudo. Deixe ele te lembrar do seu compromisso, do seu decreto, da sua escolha de viver na frequência do já é. E aqui está o segredo final, o detalhe que poucos sabem. Durante esses 21 dias, evite falar sobre o que você está manifestando. Não conte para ninguém. Não compartilhe nas redes sociais. Não peça opiniões. Mantenha em silêncio sagrado. Porque quando você fala, você perde energia. Quando você compartilha antes do tempo, você abre brechas para dúvidas externas entrarem. E dúvidas externas contaminam sua frequência interna. Então proteja sua manifestação. Guarde ela no altar interior. Deixe ela crescer no silêncio. E só fale quando ela já estiver manifesta no físico.
Aí sim você pode testemunhar, aí sim você pode compartilhar, porque agora não há mais risco, agora é concreto. Deixe nos comentários: eu protejo minha manifestação, e sinta o poder de selar isso. Sinta como essas palavras criam um campo de proteção ao redor da sua declaração. Um escudo invisível que impede que energias contrárias atinjam o que você está construindo. Porque você não está apenas manifestando coisas, você está manifestando uma nova identidade, uma nova versão de si mesmo, e essa versão precisa de espaço seguro para nascer. Renata fez esse protocolo de 21 dias para manifestar a venda de um imóvel que estava parado há 2 anos. Todo dia ao acordar, declarava os 2 versículos. Todo dia agradecia como se já tivesse vendido. E o mais importante, não contou para ninguém, nem para a família. Guardou em silêncio. No 18º dia, recebeu uma proposta. No 21º dia, assinou o contrato. Mas ela conta que o verdadeiro milagre não foi a venda. Foi a certeza inabalável que ela sentiu durante todo o processo. Ela disse: eu sabia que ia vender. Não era esperança, era saber. E esse saber mudou tudo. Esse é o resultado do protocolo. Não é apenas manifestação externa, é transformação interna. É você se tornando alguém que não duvida, alguém que não vacila, alguém que vive na certeza mesmo quando o mundo diz o contrário. E quando você se torna isso, nada pode te parar, porque você deixou de ser refém das circunstâncias. Você se tornou senhor da sua frequência, e quem domina a frequência, domina a realidade. Agora vamos falar sobre o erro mais sutil, o erro que passa despercebido, mas sabota tudo. É o apego ao como. Você declara o que quer, sustenta a vibração, faz tudo certo, mas no fundo, você está tentando controlar como a manifestação vai acontecer. Você já decidiu que precisa ser daquele jeito, através daquela pessoa, naquele prazo. E quando não acontece exatamente como você planejou, você acha que falhou. Mas não falhou. Você apenas limitou o universo. Deus sabe caminhos que você não conhece. O universo tem rotas que você nunca imaginou. E muitas vezes, a manifestação vem de uma forma completamente diferente do que você esperava, mas infinitamente melhor. Mas se você está apegado ao como, você pode até recusar a bênção quando ela vier de forma diferente. Por isso, parte do protocolo é soltar o como. Declare o que, sustente a vibração, mas entregue o como para o campo. Confie que a inteligência divina sabe o melhor caminho, o caminho mais rápido, o caminho mais abundante. Napoleon Hill dizia: a mente criativa do universo move-se por caminhos misteriosos. Sua tarefa não é entender o caminho, mas manter a fé até que o caminho se revele. E isso exige humildade, exige que você reconheça que não sabe tudo, que não controla tudo, que há uma inteligência maior orquestrando. E quando você solta o controle, quando você confia, a manifestação acelera, porque você tirou o bloqueio do apego. Você abriu espaço para que o milagre aconteça da forma que precisa acontecer. Fernando queria mudar de cidade há anos. Declarava, visualizava, fazia tudo certo, mas estava apegado a uma empresa específica. Achava que só seria feliz se fosse contratado por ela. Aplicou o protocolo de 21 dias, mas no 10º dia soltou. Disse para Deus: seja feita a tua vontade, do jeito que for melhor. Uma semana depois, recebeu uma proposta de outra empresa. Salário melhor, benefícios melhores, cidade melhor. Mas ele quase recusou porque não era a empresa que ele tinha em mente. Graças a Deus, ele se lembrou de soltar o como. Aceitou. Hoje, ele diz que foi a melhor decisão da vida dele, porque Deus sabia, o universo sabia, e ele apenas precisava confiar. Escreva nos comentários: eu confio no caminho divino, e sinta o alívio que vem com essa entrega. Sinta como um peso sai dos seus ombros.
Você não precisa mais controlar tudo. Você só precisa manter a frequência e confiar. O resto é com Deus, o resto é com o campo, o resto já está sendo orquestrado de forma perfeita, mesmo que você ainda não veja. Agora, a parte mais profunda, a parte que poucos chegam porque desistem antes, é sobre identidade. Você pode declarar, sustentar, fazer o protocolo, mas se no fundo você ainda se vê como a pessoa antiga, nada muda permanentemente. Porque manifestação duradoura exige transformação de identidade. Exige que você pare de ser alguém que quer abundância e se torne alguém que é abundante. Pare de ser alguém que deseja cura e se torne alguém que é saudável. Pare de ser alguém que busca amor e se torne alguém que é amor. A diferença é sutil, mas absoluta. Quando você quer, você está em falta. Quando você está em plenitude. E o universo responde à plenitude, não à falta. Por isso, parte do protocolo é você começar a viver como a pessoa que já tem. Não apenas nos momentos de visualização, mas no dia a dia. Como você andaria se já fosse próspero? Como você falaria? Como você se vestiria? Como você trataria as pessoas? Como você se trataria? Comece a viver assim agora. Não espere a manifestação para mudar. Mude agora e a manifestação virá como consequência. Porque você terá se tornado a versão de si mesmo que já vive na realidade que deseja. E quando você é essa versão, a realidade não tem escolha senão se alinhar. Porque você não está mais vibrando desejo, você está vibrando realização. E realização atrai mais realização. David Hawkins, no livro Poder versus Força, mapeou os níveis de consciência humana. Ele descobriu que cada emoção, cada estado de ser, vibra em uma frequência específica. E que frequências mais altas atraem experiências mais elevadas. A frequência da vergonha, do medo, da dúvida está na base. A frequência da coragem, da aceitação, do amor está no meio. Mas a frequência da paz, da alegria e da iluminação está no topo. E quanto mais alta a sua frequência habitual, mais rápido e mais poderoso você manifesta. Então não se trata apenas de fazer técnicas, trata-se de elevar quem você é, de transformar sua frequência base, de viver a maior parte do tempo em estados elevados. E isso exige prática, exige que você vigie seus pensamentos, suas palavras, suas reações. Exige que você escolha conscientemente gratidão em vez de reclamação, alegria em vez de amargura, fé em vez de medo. E cada vez que você faz essa escolha, você sobe um degrau. Você eleva sua frequência e sua vida começa a refletir essa elevação. Durante os 21 dias do protocolo, adicione isso. No meio do dia, pare e pergunte-se: qual é minha frequência neste momento? Se perceber que está em medo, ansiedade ou raiva, respire e escolha conscientemente subir. Escolha gratidão, escolha paz, escolha confiança. Não precisa ser perfeito, você vai escorregar, vai voltar para o medo, mas toda vez que perceber e escolher subir de novo, você fortalece o músculo da elevação e com o tempo, estados elevados se tornam seu novo normal. Marina percebeu que passava a maior parte do dia reclamando. Reclamava do trânsito, do trabalho, das pessoas. Quando começou o protocolo, decidiu mudar isso. Toda vez que percebia uma reclamação vindo, ela parava e dizia: obrigado, apenas isso. Obrigado pelo trânsito que me dá tempo para ouvir música. Obrigado pelo trabalho que me sustenta. Obrigado pelas pessoas que me desafiam a crescer. No início foi difícil, parecia forçado, mas depois de uma semana virou natural. E no final dos 21 dias, ela percebeu que sua vida inteira tinha mudado. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. E ao mudar, o mundo ao redor se reorganizou para refletir a nova frequência.
Deixe nos comentários, eu escolho a frequência da gratidão e sinta como essas palavras te elevam. Sinta como instantaneamente algo muda dentro de você. Você acabou de dar um comando ao seu sistema nervoso. Um comando que diz: a partir de agora eu vibro diferente. E seu corpo, suas células, seu campo energético, todos obedecem. Porque você é o mestre da sua frequência. Você sempre foi, só tinha esquecido. Agora vamos falar sobre sinais. Durante o protocolo de 21 dias, você vai começar a notar sinais. Pequenos, sutis, uma música que toca no rádio com a mensagem exata que você precisava. Um número repetido que você vê em todo lugar. Uma conversa casual que responde uma dúvida interna. Esses não são coincidências, são confirmações. São o universo dizendo: eu ouvi, estou respondendo, continue. Mas aqui está o perigo. Algumas pessoas se apegam aos sinais. Ficam caçando sinais o tempo todo. E quando não vêm, acham que a manifestação falhou. Não caia nessa armadilha. Sinais são apenas confirmações gentis. Eles não são a manifestação. A manifestação é o que você está chamando. Os sinais são apenas o universo te dando um tapinha nas costas dizendo: você está no caminho certo. Agradeça quando vierem, mas não dependa deles. Porque a verdadeira fé não precisa de sinais. Ela simplesmente sabe. Tiago, durante seu protocolo, começou a ver o número 1111 em todo lugar. No relógio, em placas de carro, em recibos. Ele pesquisou e descobriu que muitos associam esse número à manifestação e alinhamento espiritual. Ficou animado, mas depois de alguns dias sem ver, ficou ansioso. Achou que tinha perdido a conexão, até que percebeu. Ele estava dando mais poder ao número do que à própria fé. Decidiu soltar. Disse: obrigado pelos sinais, mas eu não preciso deles. Eu sei que já está feito. Curiosamente, no dia seguinte viu 1111 de novo, mas dessa vez não se apegou. Apenas sorriu e continuou, porque ele tinha entendido. Sinais são lindos, mas a fé verdadeira vive além deles. Então, durante seu protocolo, se vierem sinais, agradeça. Se não vierem, continue, porque sua manifestação não depende de sinais externos. Ela depende da sua frequência interna sustentada. E se você sustenta, ela vem, com sinais ou sem sinais, de forma esperada ou inesperada. Mas vem, porque a lei é infalível. A frequência sempre atrai a experiência correspondente, sempre. Agora, algo que quase ninguém fala. O que fazer quando a manifestação chega? Muitas pessoas manifestam algo incrível e então, sem perceber, voltam para a frequência antiga, porque elas tratam a manifestação como um evento isolado, não como uma nova forma de viver. E aí, depois de um tempo, perdem o que manifestaram. Ou manifestam e ficam com medo de perder. E o medo de perder cria a vibração de perda. E, eventualmente, perdem. A chave é entender que manifestação não é um evento, é um estado de ser. Quando você manifesta algo usando Romanos 4,17 e Marcos 11,24, você não está apenas recebendo uma coisa. Você está se tornando alguém que vive na frequência da abundância, da saúde, do amor. E se você continuar vivendo nessa frequência, mais abundância, mais saúde, mais amor, continuam vindo. Mas se você voltar para a frequência de carência, mesmo tendo manifestado, você começa a perder. Por isso, depois que a manifestação chegar, continue o protocolo. Continue declarando, continue agradecendo, continue vivendo como quem é abundante, não como quem teve sorte uma vez. Porque abundância não é sorte, é frequência. E frequência é uma escolha diária. Uma decisão momento a momento de permanecer alinhado com a fonte. E quando você faz isso, a vida se torna uma manifestação contínua. Um milagre após o outro. Não porque você é especial, mas porque você aprendeu a linguagem do universo.
E você fala essa linguagem fluentemente. Carlos manifestou um carro novo usando o protocolo. Ficou tão feliz que parou de declarar, parou de agradecer. Achou que já tinha chegado. 3 meses depois, bateu o carro. Total loss. Ficou arrasado. Achou que Deus tinha tirado dele. Mas não foi Deus, foi ele. Ele voltou para a frequência antiga. A frequência do medo de perder, da ansiedade, da dúvida. E o universo, que é um espelho, refletiu isso. Quando ele entendeu, recomeçou o protocolo. Dessa vez, não para manifestar um carro, mas para viver permanentemente na frequência da abundância. 6 meses depois, tinha um carro melhor. E dessa vez, manteve. Porque manteve a frequência. Escreva nos comentários: eu vivo permanentemente na frequência da abundância. E sinta o compromisso dessas palavras. Você não está apenas manifestando algo, você está se tornando alguém. E esse alguém vive de forma diferente, pensa diferente, sente diferente, age diferente e atrai diferente. Agora a prática final. A prática que sela tudo. No último dia do protocolo, o 21º dia, você vai fazer algo especial. Você vai escrever uma carta de gratidão para Deus, para o universo, para a fonte. Nessa carta, você vai agradecer pela manifestação como se já tivesse acontecido. Vai descrever como se sentiu quando recebeu, como sua vida mudou, como você está usando aquilo para o bem, como você está sendo canal de bênção para outros. Escreva com emoção. Deixe as lágrimas virem se quiserem. Deixe seu coração transbordar. Porque essa carta é o selo final, é o decreto escrito, é a assinatura no contrato espiritual. Depois de escrever, leia em voz alta. Sinta cada palavra. E então, queime a carta. Sim, queime. Porque ao queimar, você está liberando aquelas palavras para o universo. Você está dizendo: está consumado, está feito, eu confio, eu entrego, eu recebo. E então continue vivendo na frequência. Continue sendo a pessoa que escreveu aquela carta. Continue agradecendo, continue declarando. Não porque você está tentando fazer a manifestação acontecer, mas porque você já sabe que aconteceu. Você está apenas aguardando a realidade física alcançar o que o Espírito já concluiu. E essa é a fé verdadeira. A fé que move montanhas. A fé que manifesta milagres. A fé que transforma vidas. Juliana fez essa prática. Escreveu uma carta agradecendo pela cura de uma doença crônica. Leu chorando. Queimou com reverência. Continuou vivendo como curada. Os exames ainda mostravam a doença, mas ela não se abalou. Sustentou a frequência. 4 meses depois, os novos exames vieram limpos. Os médicos não souberam explicar, mas ela sabia. Ela tinha vivido o protocolo com fé total. E a fé total manifesta o impossível. Você chegou até aqui. Isso já é um sinal. Um sinal de que você foi escolhido para viver diferente, para manifestar diferente, para ser diferente. Você não assistiu a esse vídeo por acaso. Você foi guiado. E agora você tem a chave completa. Romanos 4:17 para chamar. Marcos 11:24 para receber. O protocolo de 21 dias para selar. E a frequência da gratidão para sustentar. Você tem tudo. Agora só falta uma coisa. Você decidir. Decidir realmente. Decidir sem volta. Decidir que a partir de hoje, você não vive mais como alguém que espera. Você vive como alguém que já recebeu. E quando você toma essa decisão, o universo se curva. Deus responde. A realidade se reorganiza. E milagres param de ser raros e se tornam seu novo normal. Porque você não está mais pedindo. Você está declarando. Você não está mais esperando. Você está recebendo. E essa é a diferença entre quem passa a vida inteira tentando e quem manifesta. Entre quem ora e quem vive. Entre quem deseja e quem é. Se este vídeo te tocou, curta agora. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem.
Escreva nos comentários: eu sou aquele que manifesta, e sinta o poder dessas palavras ecoando no campo. Você acabou de fazer uma declaração pública, e declarações públicas ativam uma camada adicional de responsabilidade cósmica. Você está dizendo ao universo, na frente de todos: eu escolho essa identidade. E o universo está ouvindo, está respondendo, está preparando. Inscreva-se no canal se ainda não fez, porque essa jornada está apenas começando. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais. Vamos revelar técnicas avançadas. Vamos mergulhar nos segredos que só os manifestadores de alto nível conhecem. Mas tudo começa aqui, com esses 2 versículos, com esse protocolo, com sua decisão de viver na frequência do já é. Você é filho do Criador, você carrega o DNA divino, você foi feito para manifestar, não pequenas coisas, não migalhas, mas a plenitude, a abundância, a cura, o amor, a paz, a realização. Tudo isso já é seu, sempre foi. Você só tinha esquecido. Mas hoje você lembrou, e agora que você lembrou, nada será como antes, porque quem lembra quem é, não consegue mais viver pequeno, não consegue mais aceitar menos, não consegue mais duvidar. Você é aquele que chama e vê, aquele que declara e manifesta, aquele que vive no já é, e essa é a verdade mais profunda que você pode carregar. Deixe ela te transformar, deixe ela te elevar, deixe ela te conduzir para a vida que sempre foi sua, mas que você ainda não tinha reivindicado. Hoje você reivindica. Hoje você ativa. Hoje você se torna. E quando você se torna, o mundo inteiro se curva, porque você não é mais refém das circunstâncias. Você é senhor da sua frequência, você é mestre da sua realidade, você é co-criador consciente ao lado do Criador. E essa é a herança, essa é a promessa, essa é a verdade que liberta. Você é livre, você sempre foi. Só precisava de alguém para te lembrar. E esse vídeo foi o lembrete. Agora vá, viva, manifeste e testemunhe, porque o mundo precisa ver que isso funciona, que a palavra é viva, que Deus é real, que manifestação é possível e você é a prova. Nos vemos no próximo vídeo e até lá continue vibrando, continue declarando, continue sendo aquele que já é. Amém.